Santos negocia a contratação do zagueiro Adrielson, ex-Sport. O Santos sondou a situação do zagueiro Adrielson, ex-Sport, que está livre no mercado. O jogador conseguiu rescindir com o time de Pernambuco na justiça por conta de falta de pagamento. A dívida gira em torno de R$1 milhão. O interesse do Peixe parte do antigo executivo de futebol, Edu Dracena, que aguardava a decisão judicial ou um acordo com o Sport, o que não aconteceu. O ex-funcionário santista deixou o clube, mas o Santos não pretende desistir da sua contratação. A equipe santista ouviu que outros clubes estão sondando a situação de Adrielson, como o Internacional, Atlético Paranaense e o Fortaleza. Fora do Brasil, clubes do México e Portugal também procuraram informações do jogador, ainda sem propostas oficiais. O clube gaúcho deve intensificar conversas nos próximos dias. Recentemente, o time liderado por Andrés Rueda teve 3 perdas no sistema defensivo. Robson Reis foi emprestado ao Boa Vista até o final da temporada 2022-2023. Emiliano Velasquez rescindiu seu contrato com o clube e acertou com o Juarez, do México. E por fim, Kaique está de saída para o Almeria, da Espanha. Aos 24 anos, Adrielson estava emprestado pelo Sport ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes. Ao todo, entrou em campo em 29 jogos e balançou as redes 2 vezes. Ele foi comandado por Odair Helma, ex-treinador internacional. Ele não entra em campo desde o dia 25 de maio. Santos negocia retorno de Johan Júlio para a LDU. O Santos negocia o retorno do meio-atacante Johan Júlio para a LDU. O empresário do jogador, Bernardo Scansetti, vem mantendo contato com a equipe equatoriana para viabilizar a volta antecipada. O Peixe já aprovou e espera um desfecho nos próximos dias. A decisão partiu do próprio staff do atleta, segundo a apuração do Lance/Diário do Peixe. O Santos espera a chegada de um novo executivo de futebol, mas entende que, em caso de um acordo para o retorno de Johan Júlio, agora, a falta de um executivo não deve ser empecilho. O jogador foi anunciado no final de março, estreou contra o Fluminense no Maracanã e recebeu elogios. Em seguida, marcou um dos gols da vitória santista contra a Universidade Católica, na Vila Belmiro. A lua de mel, porém, terminou aí. O camisa 8 não conseguiu repetir o bom desempenho e começou a enfrentar críticas por parte dos torcedores. Em maio, Júlio chegou a desativar suas redes sociais por conta dos ataques virtuais. Sem o respaldo do técnico Fabian Bustos, demitido, o retorno antecipado foi visto com bons olhos pelas partes. Seu vínculo de empréstimo com o Peixe vai até maio de 2023, com opção de compra após o encerramento do término. O meio-atacante chegou ao clube no início de abril. Ele soma 18 jogos, 1 gol e 2 assistências. A gestão liderada por Andrés Rueda não tem interesse na compra em definitivo. Enquanto aguarda o desfecho da situação, Johan Júlio treina normalmente no CT Rei Pelé, com a comissão técnica fixa do clube. Rueda não quer faltar com a palavra tanto com o jogador quanto com a LDU, ou seja, não pretende forçar nenhuma situação. Só volta para o time equatoriano se todos concordarem. Natural de Quito, no Equador, Johan Júlio tem 24 anos e foi revelado às categorias de base da LDU, onde teve sua primeira oportunidade como profissional em 2016. Ele atuou durante toda a carreira na equipe de Quito e tornou-se uma das principais referências técnicas do clube nos últimos anos. Com a camisa da LDU, Johan foi campeão do Campeonato Equatoriano em 2018 e da Supertaça do Equador em 2021. Nos últimos anos, inclusive, o equatoriano se destacou por boas atuações contra equipes brasileiras, balançando as redes contra Flamengo, Atlético Paranaense, São Paulo e o próprio Santos. Santos acerta a rescisão do contrato de Ricardo Goulart. O Santos acertou, ontem, dia 12, a rescisão do contrato de Ricardo Goulart. O empresário Paulo Pintombeira chegou a um acordo com o presidente Andrés Rueda para o fim do vínculo do meio-atacante de 31 anos. Goulart tinha contrato com o Peixe até dezembro de 2023 e abriu mão de todos os valores para rescindir e ficar livre no mercado novamente. O atleta ganhava o maior salário do elenco santista. A situação de Ricardo Goulart piorou de vez após o pênalti perdido na eliminação para o Deportivo Táchira, na Sul-Americana. Pressionado, o jogador pediu para não atuar mais pelo Santos e buscou a rescisão. Ele não vinha nem treinando no CT Rei Pelé e ficou de fora contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Contratado como grande estrela do Santos para a temporada, Goulart passou longe de vingar. Ele até começou bem e foi importante na permanência na Série A do Campeonato Paulista, mas não se encontrou no retorno ao Brasil e sai com 4 gols em 30 jogos. Ricardo Goulart agora espera por propostas.
Revelado pelo Santo André, o meia atuou por Internacional, Goiás, Cruzeiro, Guangzhou, Evergrande, Palmeiras e Eber Fortuna. Destaque na China, ele se naturalizou e virou Gaunlat. Atlético Goianiense negocia a contratação de William Maranhão, do Santos. O Atlético Goianiense negocia o retorno de William Maranhão, do Santos. A ideia do Dragão é contratar o volante por empréstimo, com 100% dos salários pagos. O Goiás também tem interesse. Maranhão prioriza o Atlético Goianiense, onde se destacou entre 2020 e 2021. No início deste ano, o jogador foi para o Bahia, onde não manteve o nível e acabou comprado pelo Santos para contrato até dezembro de 2024. Maranhão chegou ao Santos no final de março. Ele estava no Bahia e o Peixe pagou R$500 mil para adquirir cerca de 70% dos direitos econômicos do atleta. Sob a desconfiança por parte dos torcedores, o jogador foi um plano B para a contratação de Alisson, frustrada após uma grave lesão no joelho sofrida no jogo de despedida do Al-Hazen da Arábia Saudita. O volante tem apenas 9 jogos pelo Peixe e chegou a dar votos de confiança ao atleta, principalmente após enfrentar algumas vaias, como na vitória contra o América Mineiro por 3-0. O volante também passou por problemas pessoais que o tiraram de algumas partidas pelo Alvinegro. Maranhão não foi relacionado nos jogos contra Cuiabá, Curitiba e Goiás. Desde que chegou ao Peixe, o jogador de 26 anos atuou em 8 jogos, sendo 4 no Brasileirão. Seu último jogo foi contra a Universidade Católica, pela Sul-Americana. Na oportunidade, foi titular. William Maranhão tem passagens pelo próprio Atlético Goianiense, Boa Vista, Santa Cruz, Vasco, América Mineiro e Bahia. Ele chegou a estar no radar do Peixe em 2021, mas as negociações acabaram não avançando. William Maranhão foi criticado pela torcida santista antes mesmo de estrear. Não foi bem nos primeiros jogos e acabou escanteado no clube. Ele nem tem sido opção no banco de reservas e quer sair. Maranhão tem 26 anos e espera ser emprestado ou negociado em definitivo para voltar a atuar com frequência. O Santos também vê a saída como a melhor opção. Santos vende Kaique para clube espanhol por 37,5 milhões de reais. Depois de ficar de fora da partida deste domingo, na vitória sobre o Atlético Goianiense, o zagueiro Kaique está se despedindo da Vila Belmiro. O Santos negociou o defensor junto ao Almeria, da Espanha. Kaique foi negociado por 7 milhões de euros, cerca de 37,5 milhões de reais, sendo que o Peixe é detentor de 70% dos direitos econômicos do atleta, embolsando 26 milhões de reais. Além disso, o Santos receberá 20% do valor de uma futura venda do zagueiro. De acordo com a apuração do UOL, o negócio depende apenas de um detalhe para ser fechado. O Santos aguarda uma resposta do Barcelona, que detém a prioridade de compra do jogador. Na temporada, Kaique participou de 18 jogos do Peixe e anotou um gol. No jogo contra o Deportivo Táchira, que terminou com a eliminação na Copa Sul-Americana, o zagueiro atuou improvisado na lateral direita. A venda do zagueiro Kaique ao Almeria é a 8ª maior venda da história do Santos. Um dos garotos mais novos a marcar gol na Libertadores, o zagueiro chegou ao Santos com 8 anos de idade para atuar no futsal. Aos 10 anos, foi transferido para o campo e integrado à categoria Sub-11. Kaique teve sua primeira oportunidade na equipe profissional em 2021, na estreia do Campeonato Paulista com o técnico Ariel Holan. Em 2021, se firmou como titular absoluto da zaga santista, tendo ao todo 55 jogos e 2 gols marcados. Ele é o jogador de base com a avaliação mais positiva por outros grandes clubes da Europa. Além disso, o zagueiro acumula convocações para a seleção brasileira de base e atuando, inclusive, como capitão. A maior venda da história do Peixe é o negócio que levou Rodrigo para o Real Madrid, da Espanha. O atacante foi negociado com os espanhóis em junho de 2018 por 45 milhões de euros, cerca de 193 milhões de reais na cotação da época, mas defendeu o Santos até meio de 2019. Na sequência, está o negócio que fez Gabriel Barbosa deixar o Santos para jogar na Inter, da Itália, por 100 milhões de reais. Quem completa o pódio é Neymar, com uma transferência muito polêmica. O craque deixou o clube em 2013 por 72 milhões de reais, mas Santos e Barcelona travaram uma grande batalha na justiça depois disso. Em julho de 2020, o Peixe perdeu uma ação que movia no TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, contra os espanhóis. O Santos pedia 61 milhões de euros, cerca de 368 milhões de reais de indenização pela transferência, sob a alegação de que os pagamentos ao pai do jogador deveriam ser repassados ao clube. Na sequência vem Robinho, do Real Madrid, Thiago Maia, do Lille,
Geovânio, Tihan Quanjan, Lucas Veríssimo, do Benfica, agora Kaique, ao Almeria, Diego, ao Porto, Danilo, ao Porto e Alex, ao Chelsea. Outros negócios significativos na história do clube envolvem Paulo Henrique Ganso, Felipe Anderson e Bruno Henrique, todos na faixa dos 23 milhões de reais. Santos procura Emerson Leão para ser coordenador. O presidente do Santos, Andrés Rueda, ligou para Emerson Leão nos últimos dias. A ideia foi saber se o ex-técnico do Peixe estaria disposto a reforçar o departamento de futebol do clube da Vila Belmiro. À procura de executivo e gerente no mercado, o Santos pensou em Leão como uma espécie de coordenador, como é Muricy Ramalho no São Paulo. Emerson Leão, porém, pediu tempo para avaliar. A prioridade do Santos é encontrar um executivo, e essa definição sobre Emerson Leão ficará para depois. O Peixe já recebeu o não de 2 diretores, Ricardo Moreira, do Orlando City, e Paulo Brax, ex-internacional. Andrés Rueda recebeu muitas sugestões de empresários e conselheiros nos últimos dias e avalia todas elas. A ideia é encontrar um novo homem forte do futebol o quanto antes. Com o executivo definido, o Santos passará para a escolha de um novo treinador. O gerente viria na sequência, também com o aval do diretor. O Santos demitiu o técnico Fabian Bustos e recebeu o pedido de demissão de Edu Dracena na última quinta-feira. O Peixe será dirigido pelo auxiliar Marcelo Fernandes contra o Corinthians, amanhã, na Vila Belmiro, pela partida de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no nosso canal, peço que se inscrevam e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso Peixão. Muitíssimo obrigado e até mais.